Olá pessoal, tudo bem? Então, hoje eu vou começar falando sobre o que eu considero uma das principais aplicações de derivada, tá? Que é achar pontos críticos, né? E esses pontos críticos são máximos, pontos onde essa função é máxima ou mínima, tá? E na verdade tem um conceito um pouco maior aí que eu vou deixar pro livro, né? Mas a gente vai falar desse conceito depois. Mas a gente vai aprender a calcular máximos ou mínimos, né, de uma função. Então, eu já introduzi um pouco sobre esse tema, e é o seguinte, né, lembrando, né, a derivada de uma função calculada em um determinado ponto, ela dá a inclinação da reta tangente à função neste determinado ponto, e isso varia de ponto, né, no caso x, para x, né? Então, o que acontece? Aqui, por exemplo, nós temos a função crescendo, né? A derivada é positiva, a função cresce. Aqui, a derivada dessa função é negativa, né? Então, para todos esses pontos aqui, a derivada é negativa. Aqui é positiva. Aqui é negativa. E aqui é positiva de novo. Tem alguns pontos, né, quando você está passando do positivo para o negativo, em algum ponto a derivada vai ter que ser zero, né? E o que acontece, né? Os pontos, olha só, onde a derivada é zero, eles são esse aqui, tá? Então, vou chamar isso aqui de xc1, depois vocês vão entender por que eu tô colocando c, tá? Nesse ponto, né, então a derivada, né, dy dx calculada nesse ponto x crítico, notem que ela é nula, né? A inclinação da função calculada, a inclinação da derivada da função calculada nesse ponto crítico é nula. E isso vai acontecer também, olha só, aqui, ó, quando eu calcular para esse ponto aqui, tá? Vou chamar de xc2, tá? X crítico 2, tá? Por isso que eu tô colocando o C. Também a derivada dy dx calculada, tá? Eu coloco esse tracinho aqui para dizer que ela é calculada nesse ponto x crítico 2, a derivada é zero, tá? E isso vai acontecer em outros pontos dessa função, uma função arbitrária aqui que eu coloquei. Então, por exemplo, aqui, ó, também nós teremos aqui um ponto que eu vou chamar de xc3, e nesse ponto, notem, né, que a derivada da reta tangente a essa função, calculada nesse ponto x crítico é zero. Então, dy dx calculada nesse ponto xc3 também é zero. E a mesma coisa, só para completar, né, para realmente fazer aqui, convencer vocês, nesse outro ponto aqui, que eu vou chamar de xc4, também a derivada da função calculada nesse ponto xc4, ela é também nula, tá? Então, derivada da função calculada no ponto xc4. Eu coloco esse tracinho para dizer que eu estou calculando a função neste ponto específico que me interessa, tá bem? Bom, então, o que acontece aqui? Eu tô vendo que toda vez que essa função, e olha assim, é uma função arbitrária, tá? Toda vez que essa função
que a derivada dessa função é igual a zero, eu tenho ou um ponto de máximo ou um ponto de mínimo, tá? Então, se eu quero achar os pontos de máximo ou mínimos, ou mínimo dessa função, eu vou ter que fazer, a primeira coisa que eu vou fazer é derivar a função, tá? E igualar essa derivada a zero, tá? Então, lembrando que a derivada de uma função também é uma função de x. Então, a derivada de uma função de x é uma função de x. A gente tem que ter isso em mente. Então, para achar isso que eu estou chamando aqui de máximos ou mínimos, eu estou chamando de ponto crítico. Então, eu vou calcular a derivada da função e igualar a zero, tá? Então, para achar os pontos críticos, onde eu estou dizendo aqui que os pontos críticos são os máximos e mínimos, para achar os pontos críticos, derivo a função e igualo a zero, tá? Então, eu posso colocar isso de várias maneiras, né? A gente aprendeu várias notações diferentes. Então, eu posso colocar isso como y', tá? Da função é igual a zero, tá? Posso colocar também, da maneira como eu vinha colocando aqui, dy dx é igual a zero, tá? E posso colocar também f' é igual a zero e etc. Mas eu vou calcular, então, a derivada da função e igualar a zero, tá? Bom, quando eu calcular a derivada da função e igualar a zero, eu vou ter uma equação que depende de x e eu vou achar vários x, por exemplo, nesse caso aqui eu teria 4 pontos onde isso acontece, então eu teria 4 valores de x que satisfazem essa equação dy dx é igual a zero, tá? Eu vou guardar esses 4 valores que eu achei, né, nesse caso aqui, né, vou guardar todos os valores que satisfazem essa equação, bom, eu sei que isso são pontos críticos da função. Mas aí vem a pergunta, eu não quero saber só se a função eu não quero saber só os pontos críticos da função, eu quero saber mais informação sobre essa função, eu quero saber se esse ponto crítico é um máximo ou um mínimo dessa função. O que eu faço, tá? Então, vamos lá. Então, para saber se é máximo ou mínimo da função, eu vou calcular uma coisa que eu vou introduzir agora, que é a segunda derivada. O que é a segunda derivada? Segunda derivada é a derivada da derivada, tá? Então, eu vou calcular a segunda derivada da função no ponto crítico que eu encontrei. Então, assim, para cada ponto crítico, eu vou calcular, na verdade, uma fórmula geral para a segunda derivada e vou substituir o valor de cada ponto crítico nesta nova equação que eu achar, tá? Então, só para introduzir vocês para a notação, a segunda derivada, ela também vai ter várias notações, eu posso representar ela por dy d2y dx2, tá? Essa é a notação para a segunda derivada, tá? Eu poderia ter terceira derivada é a derivada da derivada da derivada, tá? Mas para o nosso caso a gente precisa saber a segunda derivada, né? Então, d2y dx2, tá? Eu posso ter
a notação y, duas linhas, tá? Também uma notação para segunda derivada. Eu posso ter a notação f, duas linhas, né, de x. Eu posso ter a notação... y, dois pontos, tá? F, dois pontos. Então, assim, tudo isso é notação para segunda derivada. E como eu quero calcular essa segunda derivada especificamente no ponto crítico, em cada ponto crítico da função, então eu vou colocar aqui, ó, que ela vai estar calculada em x crítico, tá? Cada um dos x críticos, tá? Então, y, duas linhas, eu posso colocar aqui também calculada para cada x crítico, tá? Então, é isso que eu vou ter que fazer para achar os máximos e mínimos de uma função, os pontos críticos de uma função. Isso aqui, o que que ele me dá? Isso aqui, a segunda derivada, tá? E lembrando aqui que aqui são 4 notações diferentes, né? Mas a segunda derivada, eu posso usar qualquer uma dessas notações, ela vai me dar, então, a concavidade... Ela vai me dar a concavidade da função em um determinado ponto, tá? Ponto calculado. Então, nesse caso, ele vai me dar a concavidade da função em cada um dos pontos que me interessam, tá? Então, aqui eu vou calcular, só sublinhando aqui, segunda derivada da função no ponto crítico. Bom, gente, então, como a segunda derivada me fala algo sobre a concavidade da função em um ponto, se eu quiser saber a concavidade da função no ponto crítico, eu calculo então a segunda derivada, vou usar então, a notação y, duas linhas, tá? Calculada, né? No ponto crítico, tá? Se isso for positivo, tá? Se esse valor calculado for positivo, e prestem atenção, se isso for positivo, isso me indica que x crítico é um ponto de mínimo. De mínimo, tá? Se isso for negativo, se a segunda derivada calculada no ponto x crítico for negativa, isso é um indicativo de que x crítico é um ponto de máximo, tá? Tá? Então, tomem cuidado com esses sinais, tá? Então, se ela for positiva, x crítico é um ponto de mínimo, tá? Se a segunda derivada for calculada, né, no ponto x crítico, se a segunda derivada for negativa, então x crítico é um ponto de máximo. E tem, só para eu completar aqui, tem uma outra possibilidade, que é a derivada, a segunda derivada da função calculada no ponto x crítico, ela pode ser zero, tá? Nesse caso, vai acontecer uma coisa que vocês podem olhar com mais detalhe no livro, que a gente chama de ponto de inflexão. Então, nesse caso, x crítico é um ponto de inflexão. Tá? Então, gente, eu vou ficando por aqui e depois eu vou dar mais alguns exemplos, né, para vocês se familiarizarem um pouco melhor com como a gente usa
esses conceitos, né, de mínimo e máximo, né, e primeira derivada, segunda derivada, na prática, tá bom? Então, vou ficando por aqui, estudem bastante e abraços.